Vamos ao termo da nossa leitura de hoje, segundo Reis, capítulo 20. Ezequias adoece. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus? Então, disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus, ou seja, volte o relógio, volte o tempo. Só o nosso Deus pode fazer isso. Que maravilha! Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Oh, Deus tremendo é esse! Qual o teu problema mesmo? Eu sempre me pergunto. Quando eu leio essas façanhas tremendas, eu pergunto para mim próprio: qual o seu problema mesmo? Não é nada comparado ao Deus que você serve, que nós servimos, não é? A embaixada do rei de Babilônia. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. É um perigo, não é? Mostrar tudo que tem. Vem cá, vou te mostrar isso, mostrar aquilo. Isso é perigoso. É soberba, não é? E depois os olhos invejosos vai recaindo sobre muitas pessoas. Por quê? Porque ele está mostrando com soberba. Terrível isso aqui. Olha só. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerastes, tomarão,
para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então, amados, comentando um pouquinho sobre isso aqui e mostrar, muitas vezes nós não temos tudo isso aqui para mostrar para as pessoas, mas de repente você pode ter aí alguma quantia guardada, reservada para uma necessidade. Aí vai ficar falando para A, para B. Não, fica quieto. Essa quantia é para você, para a hora que você estiver no aperto. É assim que funciona. Não é para emprestar para A nem para B, mas é para você. E isso aconteceu com esse rei. Infelizmente, mostrou, e lá na frente, o rei da Babilônia saqueou tudo isso aqui, porque a inveja caiu sobre ele, não é? A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Eu esqueci de falar, agora que a gente começou a impiedade de Manassés, é o capítulo 21, tá certo? E levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém: porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face.
e desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto mais fez, e ao seu pecado que pecou, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon é um mau rei e os seus servos o matam. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus, de Jobitá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim, deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiravam contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. É como eu comentava ontem, não é? No meio de 10 reis, entre eles, às vezes não tem um que vai dizer sim, e fez o que era o fulano de tal, que era reto perante o Senhor. É lamentável essa situação, não é? Não é o que acontece nos dias de hoje, não é? Está chegando a época da política, a gente acredita em um, acredita em outro, acha 100%, né? Depois nos decepciona. Não é por acaso que a palavra diz, maldito o homem que confia no homem e que faz dele o seu braço forte. Temos que confiar no Senhor. Não que não devemos confiar que possa existir algum político íntegro. Existe, mas infelizmente, assim como esses reis, é bem raro, não é? Que possamos nesse ano de política, de eleição, orarmos ao Senhor e pedirmos dele direção, porque votar a gente precisa. Eu nem falo sobre isso, mas senti de falar sobre isso agora. Porque quando a gente omite o nosso voto, quando a gente anula, a gente não está agindo com cidadania, não é? Então vamos orando desde já, amados, para que Deus nos ilumine em todos os mínimos detalhes desse aspecto quanto à política. Porque, infelizmente, nós precisamos cumprir o nosso papel, nosso dever de cidadão, não é? Deus te abençoe e te guarde. E amanhã, em nome do Senhor, vamos estar, acho que já terminando, viu? O livro do 2º Reis. Porque, como eu disse, né, são 25 capítulos, então a gente vai ler o 22, o 23, o 24 e o 25, que a gente está lendo 4 capítulos na sequência e a oração da manhã. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que tenha um ótimo culto na presença do Senhor, adore o Senhor em espírito e em verdade, todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Fique na paz e até amanhã.